Oi, gente, tudo bom? Eu sou Elias Fernandes, jornalista, diretor de teatro, formando em letras, e esse é o nosso podcast Inadequado Será. Seja bem-vindo nessa segunda temporada, agora com vídeo para vocês também. E eu fico muito feliz de a repercussão que esse podcast está tendo na vida de algumas pessoas. Para mim, está sendo muito revelador, muito bacana poder ajudar de alguma maneira tantas pessoas e ter me curado de alguma maneira. E falando de cura, nosso episódio de hoje, ele fala sobre a cura gay. Você acredita na cura gay? Sim ou não? Esse episódio, ele é muito especial para mim. Porque como você já tem acompanhado, eu sempre faço um link do que é o assunto diante do contexto, fazendo um link com a minha vida. Porque eu acho que a gente só pode ajudar as pessoas se a gente já passou por aquilo, se de alguma maneira a gente tem como conhecimento de causa, né? Assim eu entendo e assim eu me identifico, tá, gente? Não discordo de quem pensa diferente, de quem tem as suas expectativas, né, de alguma maneira alcançadas somente pelo ver o outro fazer, né? Somente pelo ver o erro do outro. Porque quando não atinge a gente, quando é muito difícil você conseguir entender, eu acho, sabe? É muita utopia para mim, assim, eu vejo, né? Então vamos lá. No episódio de hoje, tô com um pouquinho de pigarro, da outra vez eu tava tossindo, agora tô com um pouquinho de pigarro, mas a gente continua, tá certo? E vamos que vamos. E é isso, hoje tá bem linda aqui a minha mesinha, né, com essa plantinha que eu tô cultivando aqui em casa. Inclusive tá com um monte de rosazinhas já. Ela é um molusco que fala. Acho que é molusco que fala o nome dela, que é como se fosse, ela é da mesma espécie dos cactos. E aí ela requer pouca água, e aí ela fica pegando sol de manhã, e à tarde coloca aqui na mesa, e ela tem um monte de rosazinhas que estão florescendo nela. E junto com ela hoje, tenho aqui a nossa querida Frida Kahlo, né, maravilhosa, que é uma inspiração para mim. Essa mulher é linda, a sua história, a sua força, né? E o seu não desistir diante das dificuldades que ela passou. Até o final da sua vida ela foi uma guerreira, ela é uma guerreira, ela é uma, querendo ou não, um mártir, né? Ela, para mim, a Frida Kahlo é resistência, é cultura, é arte, é força, é feminilidade. É uma mulher muito importante para a nossa história de vida, inclusive. Gente, hoje o nosso tema do podcast ele é a cura gay, certo? E aí, por que eu trago para vocês esse tema hoje? Eu vou me basear em um filme chamado Boy Erased, Uma Verdade Anulada. Esse filme ele está disponível na Netflix e quero muito que vocês possam assistir esse filme e tomem as conclusões de vocês sobre o que é esse filme. Mas já vou dizendo que ele é um filme muito forte. Ele é um filme baseado em fatos reais. Ele é um filme que, de fato, ele traz uma realidade que aconteceu com um jovem Garrett, né? Garrett era um jovem evangélico, né, de uma igreja evangélica dos Estados Unidos. E durante a sua adolescência, a sua família, ele tinha ele já tinha a sua tendência, né, ele já era um homem, no caso, um adolescente homossexual, mas que ele não tinha tido experiências ainda, não tinha vivido isso ainda, mas a sua família entendia que ele dava sinais de ser uma pessoa homossexual. E aí, como é que você consegue viver a sua homossexualidade, viver a sua orientação sexual de uma forma saudável
em um ambiente onde só te julgam, te condenam, né? E você é como se fosse uma pessoa de um calão abaixo, sabe? Uma pessoa de um baixo calão pelo que você é, pela sua orientação sexual. Mas esse jovem, ele demora a ter algum tipo de experiência. Ele tem uma namorada, ele, mesmo não sentindo nada por ela, mesmo ela querendo que ele tirasse a virgindade dela, querendo não ter relação sexual com ele não consegue, né? Ele não vai contra a sua vontade, mas ele também não tem ainda, né? Não tem ainda experiências com outros homens. E aí só pelo fato desse término em específico, desse relacionamento, os pais dele acharam por bem de colocarem ele em um programa que prometia a cura gay. Essa é uma história verídica, né? Esse jovem vai para esse lugar onde ele vai ser curado da sua sexualidade. E nesse lugar tem homens e mulheres com vícios, né? Desde do álcool, da droga, as mulheres eram lésbicas, os homens eram gays. E eles estão lá a todo momento para passar por aquilo de uma forma de se curar, né? Ser gay é um defeito. E até hoje ainda é um defeito. Eu acho que todo mundo que vai assistir esse vídeo vai se identificar. Você tem na sua família um gay, seja seu pai, eu conheço, tá? Eu conheço pais de amigos meus que são gays, tios. Se tem um irmão, se você tem um primo, se você tem um sobrinho, se você tem alguém, um conhecido, um vizinho que é gay, dificilmente, via de regra no caso, né, é a exceção, você escutar que aquela pessoa ela foi acolhida desde sempre. Ela foi amada, aceitada, respeitada desde sempre. É muito raro se ver esse relato de eu não tenho um trauma da minha sexualidade porque a minha família sempre me aceitou como eu sou. Eu digo isso, gente, porque assim, no filme a gente vê esse jovem que ele não tinha tido experiências ainda, acho que ele tinha por volta de 16, 17 anos. Ele era um jovem muito obediente aos pais, um jovem muito ético, muito honesto, inclusive. Ele não tem tido nenhuma experiência, ele não tem tido a oportunidade de conhecer de uma forma genuína outra pessoa e se relacionar até ele ir para a faculdade. Quando ele vai para a faculdade, ele começa uma amizade com o rapaz e é uma amizade. Não tem outra intenção da parte dele para além da amizade. Mas o rapaz também, que estava dentro da igreja, de outra igreja, que ele começa também a frequentar, o rapaz também tinha passado por situações em sua vida de lhe deixarem de escanteio, de lhe excluírem de alguma maneira. E ele se apaixonou por alguém, né? Ele se apaixonou por outro jovem, esse rapaz que ele conhece na faculdade, que vira amigo dele. E tem uma história muito triste deles dois juntos, que eles não podem ficar juntos. A sociedade não permite que eles fiquem juntos. E aí esse jovem, ele vai para a faculdade, quando ele encontra com o Gerd, né? Eles viram amigos, e em determinada noite, o companheiro de quarto do Gerd, né? Que eles moram numa república na faculdade e tal, tem saído, e eles estavam jogando videogame, e ele acaba dormindo lá com o Gerd, né? Na cama do colega de quarto do Gerd. E aí ele estupra
Gareth sofre uma violência sexual sem ter tido nenhuma reação, sem ter procurado aquela situação. Era um amigo, que é o pior de tudo, né? É um amigo que ele tinha, e esse amigo, de alguma maneira, abusou da sua vontade, abusou e o estupra de verdade, o estupra mesmo, assim. E aí ele fica traumatizado, mas não conta para ninguém, né? Mas ele decide se afastar daquele amigo, né? E aí quando ele se afasta daquele amigo, ele volta para casa em um momento de férias, acho que final do ano, Natal, Ano Novo, essa data comemorativa. E esse amigo, né, começa a persegui-lo no sentido de ligar para a casa dele, fala para o pai dele o que aconteceu, passa por alguém da faculdade e relata o que aconteceu, mas de outros níveis, né? Mudando a história, dizendo que ele era um homossexual, que ele tinha aproveitado de um colega de quarto e tudo. E aí é quando a situação do Gareth, sem ter culpa nenhuma, porque, pasmem, gente, o homem gay daquela época, da minha época também, não sei agora, mas hoje menos, bem menos, graças a Deus, ele era culpado de tudo. Ele era a escória, a gente era a escória da sociedade. Tá entendendo? Dificilmente alguém ia te acolher, te aceitar como você é, se não julgasse sua voz, seu andado, seu jeito de ser. Entendeu? E aí a gente entende que o homem gay, ele é automaticamente excluído da sociedade. Mas hoje em dia, e sempre foi excluído da sociedade, de fato, as pessoas trans. Ser uma pessoa trans, ainda hoje, é ser a minoria e ser excluído. Eu lembro, falando um pouco de mim, na realidade, um amigo meu, a gente fazia faculdade juntos, e aí ele pegava um ônibus quando saía da faculdade, e esse ônibus que ele pegava, geralmente era só ele que pegava esse ônibus, né? E quando ele dava sinal, o motorista não parava para ele, sabe? Ele era, no caso, um homem gay, com trejeitos femininos, é assim que ele se identifica, é assim que ele se sente bem vivendo. E quando ele dava a mão, né, dava sinal pro ônibus, o ônibus não parava. Sabe o que é isso? Você ser, de alguma maneira, ressaçado assim, dos seus direitos, porque alguém não gosta de você, porque alguém não aceita como você é. E aí, quando eu comecei a ver aquilo, ele me impediu uma vez, aí da outra vez eu comecei a pegar, eu morava 2 paradas da faculdade, mas eu pegava o mesmo ônibus que ele, para descer em 2 paradas, para ele poder pegar o ônibus. Porque se ele estivesse sozinho, ele não pegava o ônibus. Isso é um relato real, tá? Parece pequeno, mas é de verdade, assim. O quanto as pessoas de fora excluem, mas às vezes a família exclui muito mais. Sabe, a família de uma pessoa LGBT, ela exclui ao nível de... Eu acho que nem um criminoso é tão excluído em família quanto uma pessoa LGBT. Isso é real. E aí, vendo aquela situação desse meu amigo, eu falei, meu Deus do céu. Mas aí, olhando para mim, tomando esse exemplo do filme, né, que o Gareth, depois disso, ele vai para um programa da cura gay, né, que eu vou chamar assim, onde eles cultivam lá a humilhação, o sacrifício, o odiar. Você tem que dizer que você odeia seus pais, porque a culpa de você ter nascido gay é de seus pais. E você começa a criar um sentimento tão ruim. Se
você não tivesse nessa linha desse sentimento de culpar os outros, você está errado, até que ele consegue sair daquele ciclo, porque quando ele foi para esse programa, ele conseguiu, depois dessa revelação desse amigo dele da faculdade, ele chega para os pais e fala, né, que se sente atraído por homens, que ainda não ficou, mas que se sente atraído por homens. E aí a condição que os pais dão para ele é: ou você vai para esse programa, ou você esquece que a gente existe. Ou você esquece que somos seus pais e você vai-se embora. Gente, como é que um adolescente de 16, 17 anos vai embora de casa sem ter nenhuma estrutura, nenhum apoio, nem que esteja ao seu lado? Como é que esse adolescente vive sendo abandonado? Como? Mas enquanto ele, naquele momento, ele foi covarde de não encarar a sua sexualidade e aceitar as condições dos pais, muitos adolescentes, hoje em dia no Brasil, no Ceará, em Fortaleza, vivem essa realidade de não aceitar serem podados e ir em frente das suas vidas, né? Ir em frente do que acreditam e não deixar que isso venha a diminuir quem eles são. E é louvável. Eu fico assim, fico admirado, fico feliz e chega a dar um alívio na alma quando eu vejo adolescentes gays ou transexuais que conseguem, de alguma maneira, sair desse ciclo de repressão, de culpa, e vivem as suas vidas. Porque não é fácil. Porque não é... Tipo assim, não é o que a gente espera. Você ter uma casa para morar, você ter o que comer, você ter onde estudar. E quando você se diz um gay, né, uma pessoa trans, um não hétero, você é um criminoso. Sabe? Você vira um criminoso. Você deixa de fazer parte da família, é um defeito, é como se você estivesse vindo com um defeito de fábrica que nada vai te consertar. Então você não vai ter apoio de ninguém, você não vai ter ligação de ninguém para saber como é que você está, ninguém vai querer saber se você comeu hoje ou não, ninguém vai querer te ajudar a pagar a faculdade, nada. Se a gente já tem hoje uma vida que não é fácil diante da nossa realidade econômica, você imagina de não ter o afeto, o cuidado, o respeito diante disso. De ser gay, de ser uma pessoa trans. A gente nasce realmente com um defeito que é até difícil de dizer, sabe? Mas a gente fica, meu Deus, e agora? O que eu faço? Gente, quando minha família soube que eu era gay, primeiro que eu morei em várias casas de parentes e tudo, e eu sempre fui muito correto, sempre fui muito honesto e sempre caminhei muito pelo conhecimento. Então, eu sempre li muito, sempre estudei muito, eu sempre deixei ressaltar na minha personalidade a minha força de vontade e meu conhecimento, por estudo, por tudo. Mas sempre caía em cima de mim a minha sexualidade. Sempre vinha o porquê da questão, né? Ponto de interrogação do que eu seria, por que eu não tinha namorada, o que eu iria ser, né? Porque talvez se eu não tivesse estudado, se eu não tivesse me dedicado a fazer faculdade, se eu não tivesse trabalhado, né? E estivesse na rua, mas tivesse um namorado e tivesse um filho, eu ia ser aceito, porque eu estava ali procriando.
Essa é a realidade que eu sinto dentro da minha família, até hoje. Sem mentira nenhuma, até hoje essa é a realidade. Para vocês terem ideia, com 20 anos de idade, beirando os 20 anos de idade, eu saio do exército, servi o exército um ano, e vou embora. Saio de Fortaleza e vou para o Rio de Janeiro. E chegando no Rio de Janeiro, com poucos parentes lá, mas já vivendo minha vida, já pagando meu aluguel, já me bancando, né? Tendo a minha independência, porque a gente acaba que fica muito dependente dos nossos corres, né? Dos nossos trabalhos, das nossas funções para se manter, mas de forma independente financeira naquele momento, eu fui de alguma maneira tirado desse lugar da preocupação, porque não estavam me vendo, né? Eu estava morando longe. Então eu fazia uma ligação por semana para minha avó, para dizer como é que eu estava e tudo, mas ninguém me via. E aí eu começo a namorar, a ter um relacionamento no Rio. Na época, é uma época antes da rede social, acho que a gente tinha na época MSN, tinha Orkut, mas eu não postava nada, né? E quando você começa a postar, você começa a sentir essa repressão, né? Vinda dos amigos, vinda dos familiares, vinda dessa sociedade hipócrita, dessa sociedade que só diminui quem é homossexual. E aí eu lembro que eu passei 4 ou 5 anos morando no Rio, e quando eu retorno para Fortaleza de férias, eu vejo uma outra realidade, uma cidade mais desenvolvida, outras possibilidades, e me vejo na possibilidade de voltar a morar em Fortaleza. Lembro que meu irmão mais velho, né, me perguntou, acho que eu vi uma conversa minha com um ex-namorado, me perguntou, na época, me perguntou se eu era, essas foram as palavras dele. Mas se você for, não tem importância, ele não acabava as frases. Se você for, não tem importância, eu vou te amar do mesmo jeito. E aí eu, com 22 anos de idade, eu digo para ele que sou. Eu sou. Você quer saber se eu sou gay? Então, eu sou gay e tá aqui meu relacionamento. Eu tirei a foto da minha carteira. Tá aqui essa pessoa, meu relacionamento há tantos anos. E aí eu lembro que esse meu irmão mais velho se encarregou de contar para toda a minha família. Todo mundo sabia, né? Ele contava e dizia assim, não quero que digam nada com ele. Aí contava, não quero, isso todo mundo ficou sabendo. Tios, primos, todo mundo, antes mesmo de mim. Eu percebi olhares tortos, eu escutei coisas que eu não queria escutar, eu soube coisas que eu não queria saber. Minha avó, na época, e eu até entendo demais, minha avó tinha 80 anos de idade. A idade dela, eu respeito, né? Ela chegou para mim e disse assim, toda vez que eu passava na casa, tinha alguém, alguma visita, algum parente, ela falava uma coisa. E aí um dia eu não me segurei, né? Ela falava assim, seja homem com H. E eu passava. Seja homem com H. Aí eu passava. Aí um dia, a sala cheia de gente, e aí eu passei para a banheira, ela falou isso. Eu falei, vó, eu sou homem com H. H de homossexual. E aí todo mundo ficou apavorado porque eu tinha falado aquilo, né? E aí no outro dia eu fui colocado para fora de casa, né? Mas eu já tinha morado no Rio sozinho, já ia me virar mesmo, entendeu? Eu já tinha condições de morar sozinho. Eu não estava ali naquele lugar sem ter para onde ir, eu já tinha como me virar. Então eu tive esse ímpeto de coragem de falar isso. Porque é muito ruim você ser, de alguma maneira, tirado de chacota, porque eu acho que é isso que acontece, pelas pessoas que poderiam te amar. Porque chacota por chacota, você sofre isso todo dia na rua, sabe? Mas quem deveria te amar, te respeitar, cuidar de você fazer isso com você dentro de casa, é mais sacrificante
mais humilhante ainda. Mas eu passava por isso. Eu lembro muito bem de uma situação que um dos meus irmãos, quando soube que eu era gay, fez o filho dele, que tinha 7, 8 anos, prometer que não seria gay. Você sabe o que é isso? Você sabe você ter alguém que podia te amar e te acolher e agir dessa maneira? Eu cansei de escutar piadinhas de meus irmãos, sempre menosprezando o fato de eu ser gay. Sempre enaltecendo o homem viril que tem várias mulheres, que dá em cima de todo mundo. Mas eu não era essa pessoa. Até que um dia eu explodi e coloquei eles no lugarzinho deles. Sabe por quê? Porque a gente merece respeito. Não é ser revoltado, é ser respeitado por quem se é. Se o convívio com a sua família não é harmônico, não é prazeroso, não é com respeito, não se permita estar naquele lugar. E assim eu fiz. Eu não cortei relações com a minha família. Só que hoje eu escolhi só me colocar em lugares onde eu sou aceito, bem-vindo e amado. Onde não existe acolhimento, onde só existe julgamento e falta de respeito, eu não me coloco. Seja em qualquer lugar de amizade, de trabalho e de família. Porque o respeito vem da gente. Eu não me coloco nesse lugar porque eu gosto de ser respeitado assim como eu respeito todo mundo. Então a minha sexualidade, ela não está colocada em pauta. Quem eu me deito durante a noite, entre 4 paredes, não se coloca em pauta. Não deve se colocar em pauta. Não é sobre isso. É sobre respeito e dignidade. Minha avó, ela faleceu, está com uns 6 anos, e lembro bem que antes dela falecer, na sua lucidez, ela veio me pedir perdão. Ela me pediu perdão exatamente por essa situação específica que aconteceu. E eu sou tão grato a ela por tudo, porque assim, minha mãe faleceu, eu tinha 6 anos de idade, quem me cuidou de mim foi minha avó. Por esse ponto específico que aconteceu e ela me pediu perdão, eu não tinha como desvalidar a nossa relação de tantos anos e do papel de mãe que ela fez para mim. Jamais eu poderia dizer que não, jamais eu poderia levar para o coração uma mágoa tão surreal dessa. Não levei para o meu coração. Amo minha avó e amei e amo onde ela estiver. Mas ela chegou para mim e pediu perdão. Então, assim, gente, não sei o que vocês passam na casa de vocês, tenho uma ideia. Fico muito feliz quando eu vejo pessoas que são muito amadas e acolhidas. Assim é o meu companheiro hoje, graças a Deus. Ele sempre foi muito amado e acolhido na sua casa, com seus avós, pessoas muito de idade, com seus pais que o respeitaram sempre e que não foi nunca uma questão a sua sexualidade. Que para muitos é muito ruim você se colocar em um lugar onde não existe amor, não existe acolhimento. Então, a gente merece ser respeitado, ser acolhido, ser amado, ser família. Hoje, eu tenho minha família, graças a Deus. Eu, meu companheiro, se Deus quiser, daqui a pouco vai crescer, não sei se vem filho ou se vem pet, mas hoje eu tenho minha família e eu sou muito grato de coração por tudo que eu tenho conquistado enquanto pessoa, por conseguir ajudar pessoas diante da minha história e por reconhecer que na vida somos mestres uns dos outros. Sabe? O que eu passei lá atrás, de alguma maneira me serve hoje de ensinamento para outras pessoas e vice-versa. Eu fico muito feliz real, de estar lúcido, de estar consciente, de estar em paz e de acreditar sempre no melhor. Sempre no melhor. Porque a vida acontece e a gente deixa as coisas passarem, mas e a nossa dignidade de viver? De buscar pelo que é nosso?
sabe? É importante ter esse conhecimento, ter essa intenção, acreditar, buscar conhecimento acima de tudo e não deixar de ser feliz e de ser leve diante das nossas demandas sociais, que são muitas. O universo conspira a favor da sua felicidade, a favor da nossa felicidade. Esse podcast Nada Adequado Será é um lugar de acolhimento, de respeito, de ajuda. Se sinta acolhido aqui, seja feliz. Se gostou desse vídeo, comenta, compartilha. Podcast Inadequado Será também está hospedado no Spotify e agora aqui com vocês no YouTube, nesse lugar bem humildezinho, mas bem aconchegante, que é a minha casa. E seja isso, seja feliz, que tudo de melhor você consiga realizar em sua vida. Assim seja, assim é.